Aí galera, voltamos aqui pra gente falar de assunto estranho. Assunto estranho. Então hoje nós vamos começar com um assunto que eu ainda só dei uma pinceladinha, falei uma coisinha ou outra, que é um assunto que é específico, tá? Eu tô aqui inclusive falando sobre esse assunto porque eu acho que vai interessar mais isso aqui para a turma de mineração, para a turma que trabalha com qualquer tipo de polpa mineral, qualquer uma, todas elas vão estar aqui, todas. Qualquer polpa mineral está aqui. Por exemplo, a turma vai mexer com saneamento, por exemplo, que vai mexer com esgoto, lodo. Ou então a turma de alimento, o pessoal vai mexer com maionese, suco de laranja, mais o que? Qualquer suco, qualquer gelatina, enfim, sangue, enfim, qualquer coisa desse tipo, aqueles aspectos bizarros que tem bastante a turma aí, aqui também. Então assim, apesar de ser específico para uma turminha, é uma turminha até bem grandinha, né? Porque tem bastante suco de laranja aí, tem bastante maionese, tem bastante ketchup, tem bastante molho shoyu, né, Mari? Tem bastante esgoto. Tem bastante esgoto, né? Aí a Mari vai saber também. Outro dia ela tava falando comigo aí de uns problemas que ela tava tendo aí. Só eu e você sabendo quem é você, Mari. Então, é um assunto específico, mas tem uma turminha que precisa. E uma coisa que eu percebi, ninguém sabe sobre isso. Ou quem sabe é meia dúzia de pessoas que trabalham com isso. E é verdade, viu? Meia dúzia mesmo. Eu trabalhei com uma turma que conhece muito mesmo, mas a turma em volta não conhece. Então, é um assunto que acho que vai ter bastante saída. Acho que as pessoas que não conhecem têm interesse. Então, primeiro eu vou classificar para vocês os tipos de fluido não newtoniano. Então, eu vou ter que começar a falar de uns assuntos meio esquisitos aqui, tá, gente? Primeiro, o newtoniano. O newtoniano, a definição de fluido newtoniano é o seguinte. Eu acho que eu já até falei sobre isso. Não me lembro. Tá? Essa é a definição de fluido não newtoniano. O que significa isso? A tensão de cisalhamento e a tensão do fluido passando um do outro ali, ela é igual à viscosidade, óbvio, a viscosidade faz com que esse cisalhamento seja maior ou menor, vezes a deformação daquele fluido. É um negócio muito louco. Eu não vou ficar explicando isso aqui não, porque eu acho que não vai agregar muito a hora. A gente pode no futuro estudar isso, porque isso aqui é muita teoria, sabe? Então só estou postando a equação para vocês verem. Então, a tensão de cisalhamento e a deformação do fluido, porque o fluido deforma ao andar, né? Ele vai deformando continuamente, e ele tem uma constante que relaciona a deformação com a tensão que essa deformação gera, que é a viscosidade. Então o fluido newtoniano, ele tem o quê? Uma constante que define quanto que vai ter de cisalhamento, e esse cisalhamento ele é relativo muito forte com o fator de atrito, ele tem uma relação com o fator de atrito, tá? Também essa deformação, ou seja, então tudo isso aqui é relacionado com o fator de atrito, escoamento, perda de carga, etc. A vantagem dele é que ele é dominado por essa constante, ou seja, se a constante é 1, ela vai manter 1 em todo o escoamento. Se ela for 10, ela vai manter 10 em todo o escoamento. Ela é só função da temperatura, ela varia com a temperatura do fluido. Mas se a temperatura está constante, seja tensão, pressão, pode estar 10 bar, 1000 bar, 1 bilhão de... Não é demais, mas assim, 100, 10, 20, 2, vai estar constante a viscosidade. Entretanto, todavia, nem tudo é lindo, e esses problemas de maionese, enfim, seja lá o que for, entram nos outros fluidos. Por exemplo, o Power Law. Power Law é um nome em inglês, claro. Ele tem outros nomes, na verdade. Ele pode ser dilatante ou pseudoplástico. Eu vou explicar o que é isso, tá? E a equação dele é assim, ó. Não, nem posso chamar de mi isso aqui. Já estou errando, tá? Eu chamo de um K, tá? E esse gama ponto aqui, ele tem elevação, ele tem um N elevado nele. Ou seja,
esse fator aqui até pode ser constante, mas a tensão de cisalhamento ela já não é uma reta com a deformação do fluido. A deformação do fluido ela tem um N elevado. Eles chamam de Power Law, esse N aqui, esse N é chamado de Power Law porque Power Law é lei da potência, né? Ou seja, a potência aqui. Então tem fluidos que à medida que você vai deformando mais o fluido, ele deforma mais, a tensão começa a aumentar mais. Esses são chamados de dilatantes. Esse N é maior do que 1. Quando o M é menor do que 1, você vai aumentando a deformação do fluido, ou seja, você vai colocando mais movimentação nele, ele vai para baixo, ele diminui a tensão em relação ao newtoniano. Esses são chamados pseudoplásticos, tá? Então Power Law é pseudoplástico ou dilatante. Tá bom? Esses são fluidos. Tem alguns exemplos aqui, ó. Leite, amido, alguns polímeros, gelatina. Esse cara de cá. Esse aqui é qualquer coisa, qualquer fluido puro, geralmente de moléculas simples, geralmente é newtoniano. Geralmente. Aí tem o Bingham. Fluido tipo Bingham. Bingham é um cientista, ficou com o nome dele, tá? É um fluido com uma tensão de escoamento. Eu vou explicar o que é tensão de escoamento agora. Então, ó, esse fluido ele é muito similar também ao newtoniano, só que ele tem um tau zero. O que significa tau zero? O tau zero ele faz com que o escoamento só ocorra com um mínimo de tensão. Se não tem uma tensão mínima, ele se comporta como uma pedra. Entendeu? Se não tem uma mínima tensão, ele para e não escoa mais. Passou daquela tensão, ele vai. Então esse fluido é um fluido estranhíssimo. Ele tem um comportamento muito estranho. Por exemplo, você pega água com areia. Não sei se vocês já viram, vocês já pensaram nisso, pegar água com areia na praia. Pegou água com areia. Aí tá com água. Aí você solta ela assim, ela tem uma tensão de cisalhamento porque ela cisalha. Quando você solta ele, ela cisalha e aí ele escoa. Quando você trava ele para e vira uma pedra. Vocês já pegaram areia? Já fizeram isso? Próxima vez que você for na praia, pega areia molhada. Tem que ser molhada. Não pode ser seca, porque não. Seca é sólido, pô. Aí você pega molhada, trava ela, ou seja, ela não cisalha, ela não escoa, vira pedra. Já vira um pedaço de pedra que pode ter jogado. Então foi lá, você solta ela e ela vai escoando pelos seus dedos, entendeu? Ela escoa pelos dedos aqui, tá? Então a gente tá rindo, mas enfim, vocês não vão saber nunca. Então esse é o que? É um fluido com escoamento com tensão de cisalhamento. Isso aqui chama tensão de escoamento, desculpa. Isso é tensão de escoamento, isso é tensão de cisalhamento. Essa é a tensão que você precisa para poder escoar, essa é a tensão que sempre vai ter, tá? Quando escoa, tem essa tensão, mas essa daqui é a mínima que você precisa para escoar, diferente. E esse Ni aqui, se não me engano, isso é a letra grega Ni, tá? Eu esqueci o nome dele aqui agora. Coeficiente de rigidez. Coeficiente de rigidez, esse Ni chama, tá? E os nomes a gente tem que sair acostumando. E os Herschel-Buckley, eles são assim. Eu vou explicar aqui o Herschel-Buckley, calma. O Herschel-Buckley é o terror de todas as pessoas do planeta Terra, porque ele é o Bingham junto com o Power Law. Ele é o caos, entendeu? Ele é uma tensão de cisalhamento e ainda por cima pode ser dilatante ou pode ser pseudoplástico, ou seja, ele é pseudoplástico ou dilatante com tensão de escoamento. No fim das contas, as equações que valem para o Herschel-Buckley valem para os outros três. Só que os outros três contêm umas equações um pouquinho mais... ele é considerado também um modelamento genérico, porque ele vale para qualquer caso que você quiser. Se você, por exemplo, para newtoniano, você considerar o T0 igual a 0 e N igual a 1, virou newtoniano. Ah não, eu quero considerar Bingham, N igual a 1 e tem o T0. Ou seja, todas as equações que você usa para ele, você pode usar para os outros, só que elas são muito mais complicadas de calcular, né? Eu vou te mostrar, nós vamos chegar eventualmente nelas. Então, o Herschel-Buckley ele é a combinação dos dois, que são dois cientistas que fizeram os cálculos em cima desses caras, e ela atende todos os fluidos. Assim, existem outros modelamentos para fluidos não newtonianos? Existem outros tipos? Existem. Existe, por exemplo, Casson, que é um outro modelamento aqui.
ele é um pouquinho melhor para você calcular em alguns casos, tá bom? Um pouquinho melhor, mas não necessariamente você não consegue calcular, por exemplo, um Herschel-Buckley ou um Bingham. Eu acho que o Herschel-Buckley você consegue usar um fluido tipo Casson, ou seja, essas daqui atendem 90, 95% dos casos que você tem. Se você sabe resolver problemas com esses, você consegue resolver problemas de fluidos não newtonianos, para escoamento, tubulação, etc. Vou fazer um gráfico aqui para tentar explicar para vocês isso aqui visualmente. Eu acho que fica mais fácil. Isso aqui é muito bizarro. Bom, gente, pra vocês verem aqui, esse aqui eu fiz um gráfico genérico de todos os fluidos, pra vocês entenderem como é que eles estão visualmente. Esse aqui, por exemplo, ele tem aqui uma tensão tal zero aqui, ó. Esses todos que começam de algum ponto, eles têm um tal zero aqui, ou seja, eles têm uma tensão de escoamento. Então esse aqui, mas esse aqui, por exemplo, ele sobe ou desce. Então esse aqui é um Herschel-Buckley, por exemplo. Esse aqui, isso aqui você faz um laboratório, você consegue ver essa curva. Então se você pegar, faz um laboratório com um reômetro, você calcula, se você vê o formato da curva, você sabe que tipo de fluido que você está falando. Se ele tem se ele é desse tipo, ou desse tipo aqui, se ele subiu N maior que 1, N menor do que 1, você sabe que ele é Herschel-Buckley. Se o N é igual a 1, ou seja, é uma reta, esse aqui é um Bingham. Se, por exemplo, ele começou aqui do ponto zero, ou seja, ele não tem tensão de cisaramento, tensão de escoamento, ele só tem do zero ele já começa a escoar, ou seja, ele pode ser power law ou newtoniano. Esse aqui, se for retinho, newtoniano. E esse de cá, se for para cima ou para baixo, ou seja, se for dilatante ou pseudoplástico, ele é power law. Entendeu? Como é que você consegue identificar cada um? Então, com isso aqui, você visualmente, a partir de um radar de laboratório, você sabe qual que é a equação que você tem que usar para cada caso. E agora eu vou colocar esse cara, só que em vez de tensão de cisaramento aqui, eu vou colocar viscosidade. Viscosidade, ok? Porque viscosidade só faz sentido para newtoniano, mas a gente pode colocar uma viscosidade aparente, que a gente chama, ou efetiva, para esses fluidos, para a gente conseguir ver como é que funciona a viscosidade para eles, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês entenderem como é que é, tá? Uma forma mais fácil de você conseguir visualizar isso. É estranho, esses fluidos são estranhos e talvez a viscosidade ajude a gente a entender como é que eles se comportam, ok? E eu aconselho, gente, vocês para quando for estudar fluido não newtoniano, eu vou ajudar muito vocês aqui, mas vocês têm que dar uma olhadinha. Nem 20 anos eu dando aula aqui, eu vou conseguir explicar tudo para vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, ou então espera o meu curso, talvez eu faça um curso completo, aí eu até acho que eu consigo falar tudo, mas é só com essas aulas não dá não. É um bom começo, tá? Aqui, ó, por exemplo. Aqui é viscosidade, tá? Eu vou chamar de viscosidade aparente, porque eu não posso considerar viscosidade para fluidos não newtonianos. Só faz sentido em fluidos não, newtonianos só. Não newtonianos eu não posso. Mas existe um macetezinho que a gente chama de viscosidade aparente, que a gente dá uma roubadinha. Ele fica é o que parece ser viscosidade caso aquilo fosse newtoniano, entendeu? Então, por exemplo, esse caso de cá é o Bingham. Esse aqui, ó, é o newtoniano. Por quê? Viscosidade constante, independente do que você faça. Ele vai ser sempre constante. Esse cara aqui, o Bingham, ele começa alto, depois ela vai dando uma baixadinha. Quando você vai aumentando o cisaramento não, a deformação do líquido, né? Aqui, esse aqui é o Herschel-Buckley dilatante. Quando ele está dilatante, ele faz isso. Ou seja, ele tem um valor alto e vai só caindo. Vai caindo mais do que o Bingham, tá vendo? Vai caindo mais do que o Bingham. Você acha que isso aí é uma curva ou uma reta?
Não, é só uma curva. Desculpa, gente. É uma curva. Ela vai assim, né? Ah, depende. É sempre uma curva. A reta só vai ter um newtoniano. Aqui. Agora, por exemplo, se eu for, por exemplo, pegar o Power Law, esse aqui é o dilatante, esse aqui é o pseudoplástico. Tá vendo que ele começa num ponto e ele vai subindo ou descendo? Então esse aqui é Power Law. Dilatante, pseudoplástico, tá vendo? Então o pseudoplástico ele vai diminuindo a viscosidade, ou seja, trabalhar com pseudoplástico é melhor, ele tem menos perda de carga, esse aqui tem mais perda de carga. O Bigman, tá vendo? O Bigman ele tem uma perda de carga que começa já alta, porque ele já tem uma viscosidade alta no começo, então você já começa a ter uma noção do que você está trabalhando, entendeu? E se eu ver se eu esqueci alguma coisa, não, é isso mesmo, tá? Então assim, isso aqui é uma questão visual para você entender como é que um fluido desse funciona, tá? Eles têm uma viscosidade, eles têm, claro, a perda de carga deles, mas para você trabalhar com eles, você tem que tirar esses conceitos de viscosidade da cabeça, entendeu? Viscosidade só faz sentido para newtoniano. Eles têm coisas que se assemelham à viscosidade. Eles têm características como tensão de cisalhamento que não fazem sentido no newtoniano. Então, eu vou começar a dar uma viagem aqui sobre esse assunto, para a gente começar a ter conceitos, para a gente começar a entrar neles e começar a entender como é que eles funcionam. Vocês vão ver que tem coisas, por exemplo, que a gente fala no newtoniano com muita tranquilidade, por esse aqui a gente não pode falar. Por exemplo, quando é que ele deixa de ser laminar e vira turbulento? Por exemplo, com Herschel-Buckley. Ah não, é com Reynolds, o Reynolds de 2000 a 4000. Ah, e como é que você calcula Reynolds disso? Isso que nós vamos falar aqui. Como é que calcula Reynolds desses caras? Será que só Reynolds resolve? O que é a tensão de cisalhamento? O que é a tensão de escoamento? Será que isso funciona? Isso entra em alguma equação? Como é que funciona? Isso que nós vamos falar. Então, estou definindo aqui os caras que nós vamos trabalhar, como é que eles se comportam mais ou menos, e nós vamos na sequência falando um pouquinho mais. Valeu!